Alerta de polêmica. Trello versus To-Do versus Notion. Qual que é a melhor ferramenta para você usar? Bom, vamos lá, vamos falar sobre ferramentas. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou Estênio Moura, sou especialista em produtividade, em gestão do tempo, gestão das escolhas. Produzo muitos vídeos aqui no YouTube e quem me acompanha sabe a minha opinião sobre ferramentas. Vamos falar sobre elas aqui, sobre como usar cada uma, não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de princípios, tá? Então, vou tentar explorar um pouco essas ferramentas e outras talvez, né? Mas vamos pegar três aqui que são interessantes. E antes de mais nada, eu quero te pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações para receber os vídeos que eu publico toda semana. Estou rindo aqui porque eu fiquei lembrando de uma história que quando eu comecei a me organizar, né, para quem conhece essa história, peço desculpas, mas para quem não conhece, acho que vale a pena contar. É, Quando eu comecei a me organizar lá em 2008, né, quando eu comecei a aprender um pouco sobre métodos de organização, me foi ensinado alguma coisa relacionada ao GTD, eu não conhecia o GTD, e começou a nascer o backlog inteligente, todo o método Ordem no Caos, na verdade, começou a surgir ali em 2008, 2009. Eu organizava todos os meus projetos e tarefas em um Word, que depois evoluiu para o Google Docs. E eu tenho alguns amigos que tiravam sarro da minha cara, porque eu não usava nenhuma ferramenta, surgiam ferramentas novas e eu não usava. E não é porque eu não sabia usar as outras ferramentas, é porque sempre que eu ia testar uma ferramenta, eu achava que a ferramenta não era tão boa quanto o meu Google Docs, entendeu? Era isso, assim. Então eu testei o Trello, e até trabalhei com o Trello em uma agência que eu trabalhava lá, e eles tinham o Trello e eu usava. Eu testei o Evernote também nesse processo. Testei o Notion, e eu uso o Notion hoje para algumas coisas, aqui já vou adiantar algumas coisas. E eu coloquei o To-Do aqui nessa comparação, o Microsoft To-Do, porque é a ferramenta que eu uso atualmente, eu uso desde 2023, finalzinho de 23. E então eu vou explicar um pouco sobre esse uso das ferramentas. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a ferramenta não é o que muda o jogo. A ferramenta ela te ajuda, a ferramenta ela pode potencializar a sua produtividade, é verdade, porque existem recursos em ferramentas que podem nos ajudar muito e existem recursos também que podem nos atrapalhar muito. O que eu tenho percebido é que as ferramentas, elas podem... A gente não precisa de tanta complexidade. Quando a gente está falando aqui especificamente, a gente pode tratar as ferramentas sobre dois aspectos, tá? A gente pode tratar a ferramenta, em primeiro lugar, como a gestão de projetos e tarefas. Vamos colocar aqui mais. Tarefas. Eu acho que vão ter ferramentas que vão ser boas para esse tipo de coisa. E a gente pode tratar um segundo olhar, uma segunda via das ferramentas, como a organização. Eu posso dizer aqui do resto, né? Mas eu vou tentar ramificar um pouco aqui. De estudos, de conteúdo, de insights. E aqui vem até uma coisa legal do GTD, que é as listas sem prazo. Eu acho que tem ferramentas que nos ajudam nisso, que elas podem funcionar como um backlog, e aí não um backlog inteligente, onde vai te dar ordens do dia, planejamento e tal, mas um backlog de repositório mesmo. Coisas que eu quero tirar da minha cabeça e que eu vou deixar em algum lugar. Eu já estou colocando esse tipo de coisa, porque aqui já tem dois princípios importantes, assim, quando a gente olha para a organização. Eu não recomendo, efetivamente, que você coloque tudo no mesmo lugar. Por quê? Porque eu acho que a gente lida muito no dia a dia com isso aqui, e eu acho que aqui a gente está falando muito de é, é, ações pontuais, né? Vamos dizer assim. Então, eu já vou explicar onde que entram essas listas. E aí, quando a gente começa a comparar, e eu vou entrar no tema da comparação, efetivamente, a gente começa a colocar em perspectiva os três aplicativos que eu trouxe aqui. Mas veja, esses aplicativos, eles são, eles representam, na verdade, um conjunto de aplicativos, né? Se a gente parar para pensar, porque eu tenho de um lado aqui, eu tenho o Trello,
E o Trello representa um conjunto de aplicativos como o Trello, que fazem a função do Trello. Eu tenho o Microsoft To Do, da mesma forma, que tem vários aplicativos que fazem essa função, e eu vou colocar aqui especificamente. E eu tenho o Notion, que também faz uma determinada função. Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender e responder é: qual é o melhor aplicativo para a sua produtividade? Eu vou dizer para você, os três. Os três. Você pode usar os três ao mesmo tempo. Claro que alguns, ou um, vai ter mais aderência a um tipo de atividade do que outro, e a um tipo de negócio do que outro. Então, a gente precisa entender a essência de cada um. Vamos pensar aqui. O Trello é um Kanban, tá? O Trello é um Kanban. Então, você vai ter a lista lá do que não está feito, do que está sendo feito e do que foi realizado. Então, são 3 colunas que você pode trabalhar. Qual que é o maior erro que eu vejo quando as pessoas usam o Trello? Elas usarem o Trello como um gestor de tarefas. Estou colocando em vermelho para trazer como um erro, tá? O Trello não é um gestor de tarefas. O Trello é um quadro de visualização de projetos e responsáveis. O Kanban, a técnica do Kanban, né, a metodologia do Kanban, ele tem muito essa coisa visual, de entender o que está parado, o que precisa voltar. Então, dentro das metodologias ágeis, ele funciona muito bem assim. Por que eu não recomendo que você use como um gestor de tarefas? Porque o visual do Trello, ele é um visual, às vezes, que fica confuso, porque as tarefas, elas estão dentro dos cards, né? Então, se você já mexeu no Trello, você vai ver que dentro do Trello tem os cards, e aí tem umas legendas nos cards e tal, e para você enxergar o que precisa ser feito, você precisa clicar necessariamente, vou fazer uma setinha aqui, você precisa clicar no card para abrir cada tarefa. Então, isso faz te perder muito tempo. Eu não estou dizendo que ele é ruim, mas ele é ruim para a gestão de tarefas do dia a dia, para planejamento do dia a dia. O que é diferente do nosso amigo To Do. E veja, dentro do Trello a gente tem, junto com o Trello, outros aplicativos também. Eu acho que o Monday faz um pouco esse trabalho, o ClickUp faz um pouco esse trabalho. Eu tenho usado o ClickUp em algumas situações e eu vejo que o ClickUp também é uma ferramenta interessante, tá? O ClickUp ele tem muitas funcionalidades interessantes. Eu vou colocar o ClickUp aqui embaixo, porque ele faz essas duas funções aqui, tá? Porque ele tem o visual de lista, né, de lista, e ele tem o visual de Kanban se você quiser. Então ele é interessante, porque ele junta as duas coisas. Ainda não estou apto a usar o ClickUp como eu gostaria, eu estou usando para CRM só, mas ele junta essas duas coisas. Porque o To Do, ele é um gestor de tarefas mesmo. Gestor de projetos e tarefas. Eu vou até colocar só tarefas, porque o jeito que eu uso o To Do, listas e tarefas. Eu uso ele de um jeito um pouco diferente. Qual que é a coisa boa do To Do? Ele é muito simples, ele é muito fácil de mexer, ele é gratuito, né? Então ele é muito simples, então ele não tem grandes complexidades, e ele pode, e ele faz tudo automático. Ele organiza automático, né? O planejamento do dia, da semana, do mês, do ano. Então, em treinamentos eu mostro lá que eu tenho tarefas computadas até 2033. Se tiver interesse de ver, acesse o backlog inteligente aqui no link, que você vai conseguir enxergar como é que eu uso o To Do efetivamente. Eu acho que o To Do, qual que é o grande defeito dele, posso dizer assim? Ele, para equipes, para você gerenciar trabalho de equipes, ele não é tão legal. Porque você não consegue enxergar o que está com as outras pessoas, uma coisa que o Kanban traz, né? Aplicativos como o Trello trazem. Por isso que o ClickUp é legal, assim. O ClickUp, ele tem essa visão também do que está com quem. Eu confesso que nesse momento onde eu estou gravando esse vídeo dia 16 de dezembro de 2025, ele está indo ao ar dia 7 de janeiro de 2026, mas, porque está tudo planejado, né? Não é aleatório quando os vídeos vão, mas eu tenho começado a mexer no ClickUp e talvez eu migre do To Do para o ClickUp. O que é importante aqui, até para você entender, como eu não acredito que a ferramenta é o 80-20, eu acredito no contrário, na metodologia, eu já tenho percebido, até porque um mentorado meu usa muito o ClickUp, eu tenho percebido que
todos os princípios e premissas da metodologia do Ordem no Caos, e até se você pegar o GTD e tudo, e o próprio backlog inteligente, são aplicáveis no ClickUp. Então, eu acho que talvez seja natural essa minha evolução, uma vez que eu estou usando agora para CRM e tudo mais, então ele pode funcionar bastante. Porque no final das contas, eu tenho lá uma quantidade de listas, né, que são os meus projetos, eu tenho nessas listas tarefas, e aí o que é legal é que ele faz um depara de pessoas, né? Então eu consigo trazer as tarefas para as pessoas, né? Então isso é interessante. E o Notion, não menos importante, ele vai funcionar muito para as nossas listas sem prazo. Veja, eu tenho um aluno do Ordem no Caos que ele conseguiu colocar toda a metodologia do backlog inteligente, inclusive, né, organização de gestão de tarefas e projetos, ele conseguiu colocar no Notion. De que forma? Ele criou um módulo lá dentro de uma página, que ele conseguiu colocar as coisas lá. Mas como que eu uso o Notion? O Notion eu uso para lista de livros. Então, eu recebi uma indicação de um livro, eu coloco lá. Eu tenho que fazer um briefing com o cliente, né? Então, preciso pegar informações sobre um projeto. Eu coloco lá e tem todo o histórico, né? O que eu tenho lá também? O calendário de social, né? De toda a minha estratégia de redes sociais. Eu tenho toda a minha programação de YouTube lá. Então, eu vou organizando as coisas por lá, os roteiros, as descrições, as hashtags, porque ele é enorme, assim, ele é um aplicativo muito leve, mas ele tem muitas possibilidades. A grande vantagem dele é que ela é uma tela em branco. Você consegue fazer o que você quiser lá. E eu acho que a principal vantagem do Notion é o principal problema do Notion, na verdade. Por quê? Porque eu acho que em alguns momentos ele se torna complexo porque tem muita funcionalidade. Se você acessar o Notion e começar a pesquisar, e até se você for no YouTube e começar a pesquisar uma série de canais que ensinam a mexer no Notion, ele é complexo, assim, tem muita coisa, dá para fazer muita coisa. Então, você precisaria de um MBA para poder mexer no Notion de forma completa e potencializada. Ele é legal também porque você consegue fazer lista de tarefas lá e jogar essas tarefas para as outras pessoas. Ele é muito completo. É um aplicativo muito completo, tá? Mas o que eu quero trazer para você aqui? Uma vez, e eu já contei essa história também, mas eu acho que é uma história emblemática, que ela funciona muito nesse contexto. Uma vez eu estava participando de um treinamento, né, como participante, e quem estava ministrando esse treinamento era uma diretora daquela agência Box 1824, uma agência de tendências, que trabalha com muitos projetos, pesquisas e tal. E uma das aulas, era uma semana de imersão, e uma das aulas, um dos dias, falava sobre aplicações para gerir projetos. Então tinha muito a ver com o que eu fazia, porque eu era de agência de propaganda, eu era um gestor de projetos, né? E aí a professora explicou um monte de coisa lá, a Bruna, que era a diretora, e aí no final eu fui falar com ela, eu falei, olha, é muito legal esses aplicativos, mas parece que esse aqui eu me adapto melhor. Foi aí que comecei a entender que o aplicativo não era 80/20, né? E aí ela falou assim, mas qual que você usa? Na época era um Google Docs, era 2017, 18. Era um Google Docs. E aí, eu mostrei para ela, ela falou assim, Stênio, sabe qual que é a melhor ferramenta que você pode usar? Eu falei, qual? Ela falou, a que funciona para você. Veja, depois daquele dia eu comecei a divulgar mesmo que a ferramenta não era o essencial. Eu tenho dito muitas vezes isso, de novo, eu acho que a ferramenta ajuda. Você fala assim, Stênio, caderno ou um aplicativo? Eu acho que o aplicativo ainda é melhor, porque a gente tem que gerenciar muitas atividades, o aplicativo está na sua mão, no celular, você consegue olhar, você consegue atualizar rápido, você consegue resolver as coisas da rua, de onde você estiver e tal. Mas eu acho que a combinação, se você criar um ecossistema, né? Vamos pensar que a gente pode criar um ecossistema de ferramentas. Então, eu posso ter uma ferramenta de listas, eu posso ter um Notion, eu posso ter um Trello para olhar para os trabalhos da minha equipe, eu posso ter, eventualmente, também, qual mais que a gente pode ter aqui? A gente pode ter o calendário, né, o próprio calendário que você usa, você pode ter um Slack ali, ó, por que eu fiz esse quadradinho? Você pode ter um Slack também, nossa senhora, o que eu fiz aqui? Peraí. Você pode ter um Slack, né, para mensageiros e tal. Eu acho, de novo, né, tô fazendo uma propaganda aqui sem receber nada. Eu acho que o ClickUp, nem sei se escreve ClickUp assim, deixa eu até ver se eu escrevi certo. Escrevi. Eu acho que o ClickUp, ele acaba trazendo bastante dessas outras, desse ecossistema de ferramentas, eu acho que isso é uma baita uma vantagem dele. Eu prometo que eu
farei um vídeo sobre o ClickUp, mas eu preciso primeiro aprender a mexer bem nele, entender as possibilidades, e eu ainda não estou apto para isso, confesso. Hoje tem resolvido muito para mim trabalhar com o To-Do, com o Notion, com o calendário, tá? E com o meu e-mail, obviamente, mas trabalhando o To-Do, as tarefas, trabalhando o Notion, as listas sem prazo, e o calendário, os meus compromissos, tudo que precisa acontecer no meu dia, os blocos de tempo e assim por diante. Então, se você entrou aqui querendo ver um review de cada ferramenta, abrir cada ferramenta, eu acho que esse não é o caso, honestamente. Eu acho que toda ferramenta ela é útil, você pode usar cada uma delas sem o menor problema. Inclusive agora para esse ano, você pode escolher o porquê usar cada ferramenta, né? A que me serve cada ferramenta, por que eu estou usando cada ferramenta, e aí aprender essa ferramenta mesmo, mas, de novo, os princípios, né? E se a gente puder revisitar os princípios, a gente pode entender que o primeiro princípio é o que a gente deve fazer, e isso você vai colocar dentro de uma ferramenta, então são as suas tarefas. Só que esses o quês também, eles vêm para compromissos, então existem tarefas e compromissos. As tarefas podem ir para um app de tarefas, os compromissos podem ir para a sua agenda. A gente vai falar muito sobre o quando fazer. O quando fazer tem a ver com a sua agenda. E claro que dentro do seu app de tarefas e projetos, você vai ter ali os prazos acontecendo, os prazos de entrega, os prazos de execução. E você tem o como, né, que é o terceiro princípio. Quando você fala do como, tem muito mais a ver com o seu comportamento do que com um aplicativo, com uma ferramenta. Então, a gente vai falar aqui muito de foco, a gente vai falar muito de priorização, a gente vai falar muito de comunicação aqui, né, muitas vezes. Então, a ferramenta em si, ela não é 80-20. Eu defendo muito isso. Se você não concorda, tá tudo bem. Deixa aqui seu comentário, queria muito te ouvir. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seu like. Espero que esse vídeo tenha sido de alguma forma útil para você. Uma coisa que eu falo é teste as ferramentas, teste, veja qual funciona melhor para você, adapte. Eu fiz isso, eu fui testando várias. Testei Excel, testei o Notion, testei o Trello, testei o Evernote, testei o Todoist, comecei a testar o ClickUp, e a que melhor se adaptou nesse momento para mim foi o To-Do, para gestão de tarefas, o Notion para listas sem prazos. Teste você também, tá bom? E coloque seus comentários aqui sobre o que você achou desse vídeo, se faz sentido para você, se não faz, e a gente vai conversando, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.